Meu cordial bom dia aos irmãos mais uma vez. Meu cordial bom dia a você que vai ter o privilégio de ver a mensagem desta manhã, aonde quer que você esteja, e que ela possa ser para mim e para você uma bênção, uma dádiva do céu. E eu vou continuar dizendo para você e para mim também que você tem o melhor e o maior livro do mundo em todos os tempos, na sua e na minha casa. Você precisa fazer uso dela, porque se você não usar, não vai ter nenhum benefício para você, e nem para mim, né? A palavra de Deus é um benefício para aqueles que buscam, que encontram, e Deus nunca vai deixar você sem uma resposta, você não tenha dúvida disso. Outra coisa, a palavra de Deus jamais vai deixar você ser enganado, você vai ser enganado se você quiser, né? Às vezes nós somos tendenciosos a querer sermos enganados por circunstâncias, né? Ou às vezes queremos enganar, né? É terrível isso. Meu foco nesta manhã é perguntar para você e para mim: você gosta mais do verdadeiro ou do falso? Do certo ou do errado? Do original ou do falsificado? Verdade? Eu já tive alguns Fusca na minha vida, né? 66, 67, 69, 70, 71, 76. E eu sempre gostei do Fusca original. Volantinho, né? De volante tradicional, original. As rodas originais. É incrível, né? Até na hora de negociar. Gente que gosta do carro original, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tá vendo essa cédula aqui? Isso aqui é uma cédula original. Ela é original. Você sabe por que tem a falsa? Se tem a falsa é porque existe uma original. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso no conceito bíblico daqui a pouco. Entendeu? Toda vez que você ouvir falar de alguma coisa original ou uma falsa, é porque sempre a falsa foi baseada e tirada da original. Uma bolsa, um vestido, uma carteira, né? A gente costuma usar o termo rei do Paraguai, né? O Paraguai tem o conceito, né, de tudo falsificado, né? Nada original. Se você for comprar um relógio Rolex, você quer original ou quer falso? Óbvio, eu quero original, não tenha dúvida nenhuma, né? Uma bolsa feminina, original ou imitação? Terrível. E eu quero dizer para mim e para você o seguinte, ó, tome cuidado, porque às vezes você vai gostar da imitação. Às vezes você vai gostar do falsificado, tome cuidado, né? O que nós vamos falar desta manhã aqui está atribuído à palavra de Deus e o original bíblico, tá? Eu vou mais longe ainda, tá? Cris, Ricardo, um DKV original, uma V-Maguete original. Vamos mais adiante, ó. Um Corcel 1, uma Belina. Muita gente não sabe o que é isso, né? Uma Romizeta. Ixi, agora foi longe, hein? Irmãos, são incríveis esses carros, quando eles são original. Chama a atenção por onde quer que você anda, tá? E a palavra de Deus não é diferente. Hoje há um conceito geral aí na mídia, no meio de comunicação, né? Do falso e do verdadeiro. E aí eu vou dizer uma coisa para você, o óbvio dessa história é sempre o verdadeiro. Eu quero sempre o verdadeiro. Eu quero sempre ouvir a verdade. E eu sempre digo o seguinte, às vezes a verdade dói, mas ela corrige. Às vezes nós não gostamos de ouvir uma verdade. Às vezes a pessoa fica com raiva de você, fica com raiva de mim.
Mas com o passar do tempo, ela vai entender e compreender que aquilo foi um benefício para ela. Né? E a verdade sempre vai prevalecer. Jesus diz lá em São João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Ó, verdade. Jesus é a verdade. Né? E hoje também você não pode esquecer que eu e você estamos dentro de um conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus quer levar eu e você para o caminho do bem, mas o diabo quer levar você para o caminho do mal. E quanta gente tem escolhido andar pelo caminho do mal? Olha a palavra que eu usei, escolhido. Sabe que é errado, mas continua na prática dele. Tá? Isso serve para nós também. Às vezes a gente tem a opção de escolher o certo e a gente muitas vezes escolhe o que é errado. E depois vem a consequência, né? Consequência sempre vai ter. E quando a gente fala de situações espiritual, é para a eternidade. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Não tem outro caminho. Não tem outro meio. A decisão está na minha e na sua mão. Você não tenha dúvida disso, tá? Hoje eu posso escolher andar no caminho certo, ou posso escolher andar no caminho errado. E você não é diferente. É por isso que o amor de Deus é grandioso, sabe por quê? Deus não interfere no seu livre-arbítrio ou na sua escolha. Deus não interfere. Deus quer que você ande no caminho correto, no caminho certo, mas Ele não te obriga. Né? Dentro desse contexto, nós precisamos conhecer o livro mais importante que temos, a Bíblia, que eu acabei de falar agora há pouco, para que não sejamos enganados. Vamos abordar o assunto que está circulando na mídia, que eu acabei de falar, que é um dia de guarda. Ó, dia de guarda verdadeiro, dia de guarda o quê? Falso. Não tem outra escolha. Aliás, toda vez que você vai na Bíblia, a Bíblia só há dois caminhos. Caminho largo, caminho estreito. Porta larga, porta estreita. Você vai ter que escolher uma delas. A escolha é iminente, você vai ter que fazer, quer queira ou não. Você vai ser obrigado a fazê-la. Quero lembrar, quando falamos do dia de guarda, uma coisa interessante. A semana tem quantos dias? 7 dias. Segundo, a ciência não consegue explicar cientificamente o ciclo semanal. Não tem explicação científica. Foi Deus quem criou. E Deus não deixou e não permitiu que nenhum ser humano mortal pudesse dar entendimento ou compreensão do ciclo semanal. Somente foi por intuito de Deus e tinha um propósito. Já tinha um propósito. Ó, eu já vou adiantar aqui, ó, quer ver? Domingo, segunda. Segunda está dizendo o quê? Segundo. Se segunda é segunda, domingo é o quê? Primeiro dia. E aí vai sucessivamente. Terceiro, quarto, quinto, sexta-feira, sexto dia. Sétimo dia, sábado. Não tem como fugir. Não tem para onde ir. Não existe desculpa. Aliás, o ser humano já tentou fazer algumas coisas aí para trás, não sei quantos de vocês vão lembrar, né? E colocou no calendário domingo como dia 7º lá, na sequência, começando com o sábado. Sábado, é aí lá, quando chegar na sexta-feira, no sexto dia, é sábado lá na folhinha. E domingo o quê? 7º dia. Para fazer o quê? Tentar enganar e persuadir eu e você. Tá? Então não se deixe levar. Quero abrir um parênteses aqui, porque eu vou mandar esse vídeo para alguns amigos que moram nesta cidade. Amigos muito queridos. O Pião, o Marcinho, filho, o Pedro do Mercadinho da Família, o Cauê do Depósito de Material. Esse material eu vou mandar para todos esses meus amigos, porque eles são muito queridos e muito amados por mim. O Dilcinho, que trabalha na sorveteria ali,
o Maguinho, que é o dono da sorveteria, são todos gente próxima de mim, que eu admiro e que gosto demais. E eu vou mandar esse vídeo para cada um deles no meu privado. Você não tenha dúvida disso, tá? E eu espero em Deus que eles estejam abertos para ouvir a mensagem desta manhã e não acreditar em mim, mas acreditar, sabe aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Neste livro. Tá bom? Vamos adiante. Vamos pegar a Bíblia agora e vamos para Gênesis capítulo 2. Abra a tua Bíblia aí. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Verso 1 e verso 2. Olha que diz o texto. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olha só que interessante. Deus terminou a obra, Deus descansou. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não estava cansado de nada. Deus não se cansa, não se fadiga. Sabe por que Deus descansou? Para deixar para mim e para você o exemplo. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus fez o quê? Abençoou e santificou. O sábado não é um dia qualquer da semana. É um dia diferenciado. É um dia abençoado. Percebe? Você entende isso? Está escrito, não sei o que eu estou falando. Eu estou apenas transmitindo, mas está escrito. Entendeu? É um dia totalmente diferente. Muito bem. E ele traz contigo uma importância. Olha só. Nós vamos ler um texto agora que está em Marcos, capítulo 2, verso 27. Vamos lá. Está logo lá depois de Mateus, Marcos, capítulo 2, verso 27. Marcos, capítulo 2, verso 27 diz assim: E acrescentou, fala de Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha que coisa interessante aqui quando Jesus usa essas palavras. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Vocês esqueceram do sábado lá da criação, e agora vocês estão colocando um monte de empecilho no sábado. Sabe quais são os empecilhos? Vocês estão fazendo regras humanas, e no sábado não pode andar 1 quilômetro, que no sábado você não pode cuspir no chão. Olha a carga que os homens colocaram com referência ao sábado. E agora Deus usa essa expressão, Deus fala assim, ó, o sábado foi feito por causa de vocês. Não é para ser uma carga, não é para ser um sacrifício, percebeu? Deus estava preocupado para que o homem pudesse entender o plano dele com referência ao sábado. E aí o sábado acabou se tornando um peso inigualável. Aqui está se tratando da restauração do sábado nos dias de Cristo. O sábado, irmãos, é um deleite. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você e para mim. Você procura no dicionário da língua portuguesa o que quer dizer sábado. Procura aí na língua portuguesa missionária o que significa a palavra sábado. Sábado significa descanso. Já vou adiantar para você. Descanso. Deus sabia que o homem, o ser humano, precisava de um descanso. Trabalharia 6 dias, no 7º dia deveria o quê? Descansar. Máquina humana, ser humano. Outra coisa, Deus diz assim, ó, Jesus diz assim, é lícito fazer o bem no sábado. Existe um conceito aí fora de que adventista é preguiçoso, paga tudo, desculpa a expressão que eu estou usando, não quer trabalhar, tá?
O sábado nós não compramos, não vendemos, não negociamos. Porém, o sábado, quando Jesus diz que ele é lícito, por exemplo, sábado, fazer o bem, eu vou dizer para você como e por quê, tá bom? O teu vizinho está doente, a tua vizinha está doente. Você precisa comprar do remédio para ela ou para ele. Sabe o que você precisa fazer? Você vai lá na farmácia no sábado e compra o remédio para a pessoa que está precisando. Consegue entender? Você está fazendo o quê? O bem. Ou mais além. A gente mora aqui na roça, né? Você tem um animal, um cavalo, uma carroça, uma charrete, sei lá o quê. Aí o teu vizinho pede a tua carroça, o teu animal, para fazer o quê? Levar o produto dele no sábado para vender lá no mercado. Eu não vou emprestar o meu animal para ele, porque o meu animal vai estar trabalhando por aí. Porém, o mesmo animal vai ser útil para ele se ele precisar pegar alguém que vai levar no médico numa consulta no posto de saúde. É totalmente diferente. Mas é lícito fazer o bem o quê? No sábado. Você precisa entender isso. Tá? Muito bem. Vamos adiante. Lembra do texto de Gênesis agora há pouco? Lembra, né? Capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 14. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 14. Olha só. Primeiro verso que nós vamos ler. Verso 7. Aliás, vou ler o 6, tá? Vou para o 6. Ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes da nada. Olha o relacionamento de Gênesis capítulo 2 com Apocalipse capítulo 14. Vamos ler o verso 12. Ainda aí mesmo, olha só. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Em Jesus. Aonde está o sábado? O sábado está lá nos 10 mandamentos. Daqui a pouco nós vamos dar uma corridinha lá, né? Aqui, ó, o assunto que nós discorremos é de implicações eternas. Você não tenha dúvida. E quem dirige a sua vida? É Deus ou é o diabo? Quem dirige a sua vida? Quem dirige a minha vida? É Deus ou é o diabo? A escolha é nossa, a escolha é sua, a escolha é minha. Percebeu? A escolha está na minha mão, está na sua. Deus vai dar para você todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Sabe por quê? Por Deus, na realidade, quer te abençoar. Deus quer te salvar. Deus não faz nada às escondidas. Quer ver? Amós capítulo 3, verso 7. Vamos lá. Bota sua Bíblia lá no Velho Testamento, como se dizem por aí. Amós capítulo 3, verso 7. Amós está antes de Obadias e está logo depois de Joel. Tá bom? Amós capítulo 3, verso 7. Olha o que diz a palavra. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem escreveu a Bíblia? Os profetas. Deus usou homens limitados, cheios de defeitos, pecadores, mas homens que foram usados instrumentos na mão do Senhor. Eles não se conheceram. Amós não conheceu João, por exemplo. Mas os escritos estão todos de acordo com o quê? A vontade de Deus. Através da orientação e da direção do Espírito Santo. Olha só. Aí nem Amós. Vira a página aí, capítulo 8. Esse verso que eu vou ler é muito profundo, tá? E quero que você
preste bastante atenção no que eu vou ler agora. Amós, capítulo 8, verso 10, verso 11. Verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Verso 12. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão mais. É muito sério esse assunto, irmãos. Para você que vai estar ouvindo essa mensagem, é muito sério. Vai chegar um momento na história de seguro que as pessoas vão correr atrás da palavra e não vão achar mais. Em outras palavras, o tempo da graça acabou. Deus usou de todos os argumentos, de todas as ferramentas, de todos os meios para te alcançar. E aí você vai lamentar e você não vai encontrar das. Vamos contar aí o verdadeiro e falso. A Bíblia diz que o dia para ser guardado é sábado, outro. Mas agora circula na Bíblia em alguns países, principalmente nos Estados Unidos hoje, e é preciso guardar um sábado falso. Na prática, nada mais é do que domingo. Vou dar uma outra dica para você, tá? Entra lá no YouTube, vai lá e procura lá Escola de Profecia, com Onésimo. Vou repetir. Você vai lá no YouTube, uma hora que você estiver à toa, pega seu celular, pega a ferramenta que você tem, digita lá, Escola de Profecia Onésimo, tá bom? E aí você vai selecionando o que você quer ouvir, aí que você quer ver, tá bom? Você vai ficar espantado. Voltemos à palavra. Ezequiel 20:20. Vamos lá, volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ó, lembra o texto lá? De Gênesis capítulo 2, verso 1, verso 2. Quando Deus terminou a sua obra, Deus descansou e ele diz assim, o dia sétimo foi o quê? Abençoado e santificado. Ezequiel 20:20. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus está dizendo para mim e para você, se você realmente acredita em Deus, se você quer andar no caminho de Deus, Deus está dizendo para mim e para você que você precisa obedecê-lo na guarda do sábado. O sábado não vai te salvar. Entenda isso. O sábado não salva ninguém. O sábado vai mostrar que você é obediente à orientação divina e de que Deus é o Senhor da sua e da minha vida. É totalmente diferente. Tá bom? Ainda em Ezequiel, agora aí, no capítulo 20 mesmo, ó. Volta um pouquinho aí, verso 11 e verso 12. Dei-lhes os meus estatutos e lhe fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Meu querido, minha querida, você já conseguiu imaginar o tamanho da bênção que é o sábado na sua vida? Experimenta. Tira um dia, um propósito com Deus, diga assim, Senhor, eu quero desfrutar um dia de guardar o sábado. Eu quero ver qual é o benefício. Vou mais longe ainda. Peça para Deus falar com você através de um sonho, através de uma visão, porque Deus quer te salvar e Deus quer usar todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Mas você precisa querer. E Deus não vai deixar de te responder. Você não tenha dúvida.
Às vezes não vai te dar uma visão ou um sonho, mas ele vai usar um amigo teu, um amigo próximo, do trabalho, da escola, no comércio, na vizinhança. Deus tem inúmeras ferramentas para te alcançar. Tá? Você não tenha dúvida disso. Vamos adiante, continuamos na palavra. Hebreus capítulo 4, verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque ele, Deus, que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Vou voltar lá atrás um pouquinho. A palavra sábado quer dizer descanso. E a Bíblia diz que resta um descanso para o povo de Deus. Você se diz que é temente a Deus e que você acredita em Deus, a Bíblia diz que tem um descanso para você e para mim. Esse descanso chama-se sábado. Para você deixar as coisas do mundo tudo para trás. Vamos voltar lá no Apocalipse 14, vamos lá. Uma coisa que tem a ver com a outra. Apocalipse 14. Às vezes você acha que um livro é perigoso, tenebroso, cheio de misticismo, cheio de medos. Não, não. Esquece. Apocalipse é um livro de revelação, de entendimento, de compreensão. Sabe para quem? Para quem estuda a palavra. Não é para quem vive de oba-oba, de sei lá, de achismo. Não, não. É para ser estudado. É para ser buscada a informação. E Deus vai te dar. Olha lá, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Vou ler mais uma vez esse verso. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Vou enfatizar de novo. Aqui está a perseverança dos santos. Santo não é o santinho que você acha lá, que muitas vezes fala, tá vendo lá? Vai lá e vai no santinho do pau oco. Não, não é esse santinho que você imagina, que você acha que você já ouviu. Santinho, santo aqui na palavra, é alguém que foi chamado para andar no caminho de Deus e fazer a sua obra. Pecador igual você, igual eu. Mas por um propósito. Você vai ler um monte de relatos na Bíblia de homens que cometeram pecados terríveis, mas foram usados como instrumento nas mãos de Deus. Davi, Paulo e muitos outros por aí. Percebeu? Paulo, o maior apóstolo de Cristo. Um dos maiores apóstolos de Cristo. Quanta gente perseguiu, quanta gente prendeu, mas se tornou um homem de Deus santo e continuou a pregar a palavra. Vamos voltar lá no mandamento. Olha só. Primeiro nós vamos ler Êxodo 31, 18. Vamos lá. Tem muita gente por aí que diz que o mandamento é de Moisés, que foi Moisés, e que foi Moisés, e que foi o homem, que a gente arruma um monte de desculpa, né? A gente se arruma um monte de desculpa. Aqui não tem desculpa, tá? Aqui não tem desculpa. Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar ele no Monte Sinai, ele aqui é Deus, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrito pelo dedo de Deus. Deus não deixou nenhum homem mortal e pecador escrever, para que não pudesse incorrer no erro que a gente ouve muito por aí. Foi homem que escreveu, foi Moisés que escreveu. Não, não. Quem escreveu foi Deus com o próprio dedo. Nem quando Moisés quebrou as pedras, porque Moisés, pecador, né? Irado. Ele desceu lá do Monte Sinai, quando ele chegou lá embaixo, e tinham feito um bezerro de ouro, estavam fazendo uma anarquia. Moisés tacou a pedra lá e quebrou ela, de raiva. E aí Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 5, Deus fala assim, Moisés, agora você vai lavrar outras 2 pedras. Agora você vai preparar a pedra. Só que quem vai escrever? Deus diz assim, sou eu, não é você. Olha a importância
Olha a importância disso, irmãos. Isto é incrível. Agora, volta aí um pouquinho a sua Bíblia no capítulo 20, olha só. Capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. Nós vamos aqui abordar alguns parágrafos. Verso 8 começa assim: lembra-te do dia de sábado. Por que Deus usa essa expressão? Porque ele já existia. Percebeu? Já existia. Quando alguém pede para você lembrar de alguma coisa, porque você já sabe, já existe. Ela está aí, disponível. Agora Deus assim já tinha dado lá no Jardim do Éden, após a criação. E agora no Monte Sinai, Deus escreve assim: lembra-te, ó. Vou fazer uma pergunta para você aqui agora. Hoje é sábado. O que você comeu quarta-feira, na hora do almoço? Eu quero saber se você vai lembrar. Tá? Agora imagine, pleno século XXI, quando Deus diz assim, lembra-te. É porque tem importância? É porque Deus está preocupado comigo e com você, para que eu e você não sejamos enganados. Outra coisa, o verso continua, ó. 6 dias trabalharás. Ó, vou voltar lá no início da minha fala. 6 dias você vai trabalhar. Quando você deve começar a trabalhar? Domingo. E assim sucessivamente. 6 dias trabalharás. Farás toda a tua obra, mas no 7º dia, para, amigo. Deixa eu falar outra coisa para você. O dia termina no pôr do sol. E dia nenhum começa à meia-noite, tá? Larga a mão disso, tá? Vamos fazer o exemplo na prática, tá? A hora que escurece lá na tua casa, se você tem galinha, o que ela faz? Vai dormir. Se você contemplar a natureza, as aves vão o quê? Dormir. Por quê? Porque o dia terminou e está começando o quê? Um novo dia. Então, olha só. O dia termina no pôr do sol e começa na parte escura até clarear o dia. É assim o ciclo divino, tá bom? Aí o ser humano colocou lá, ano novo, meia-noite. Natal, meia-noite. Esquece. O ciclo humano é esse, mas o ciclo divino é outro. Então o sábado começa do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Simples. Outra coisa, ó. Deus fala aqui, ó, e você precisa entender isso e eu também. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo ou teu empregado, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Sabe quem é o forasteiro? É o teu amigo, é a tua visita, tá? Não cometa esse erro, tá? Eu vou dizer agora. Aí eu estou lá em casa sábado, aí chegou o meu amigo, uma visita amada, querida. E aí o meu miserável não tem nada para oferecer. Aí sabe o que eu vou fazer? Vou falar assim, vai lá na padaria, compra um bolo lá e um saquinho de leite. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Se você não tem o que oferecer, ofereça água. Percebeu? Mas não use ele para transgredir o sábado para você. Tá? É assim que diz a palavra. É assim que está escrito. Outra coisa. Existe diante desses relatos bíblicos de que lado você estará? Ó, lá diz que você precisa receber a marca de quem? O sinal de quem? De Deus. Se o sábado é o sinal de Deus, qual é o sinal do inimigo de Deus? Ou da besta, como você conhece aí, já ouviu muito falar.
Obviamente é um domingo. Não tenha dúvida disso. Se Deus é um dia, o inimigo vai fazer um outro dia. E esse dia nada mais é do que domingo. Não se engane. Vamos ao texto bíblico. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Vamos começar no verso 14. Ó, a besta do Apocalipse, o anticristo, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam o quê? Uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada, sobreviveu. Verso 15. E lhe foi dado comunicar o fôlego da imagem da besta, e não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Sabe o que é adorar a imagem da besta? Guardar o domingo. Se você não guardar o domingo e guardar o sábado, vai acontecer uma coisa com você e comigo, ou com alguns. Verso 16. Ó, a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja lhe dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vou traduzir. Se você carregar a marca de Deus, guardando o sábado, a Bíblia diz que você não vai comprar, você não vai vender, você não vai negociar, você vai ser perseguido e alguns vão pagar com a vida pelo Evangelho. E eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Por causa do Evangelho, Paulo foi, decapitado. Paulo foi decapitado por causa do Evangelho. Você está disposto a correr o mesmo risco? Porque morrer pregando o Evangelho, andando nos caminhos de Deus, é a certeza, o selo de vida eterna. Não tenha dúvida disso. Outra coisa que eu vou falar para você. Esse decreto não está longe de acontecer. Decreto de obrigação de guardar um dia. Deus não obriga ninguém a guardar dia nenhum. Deus te dá discernimento, orientação e sabedoria, mas Ele não obriga. Jamais alguém pode ser obrigado a guardar um dia. E eu quero fazer um desafio para você e para mim. Você que estará vendo esse vídeo. Você, como eu, que somos miserável pecador. Você não confie nas palavras que eu estou dizendo nesta manhã. Mas eu quero que você vá buscar aqui, Existe uma frase que eu uso muito e gosto dela. Confiar é bom, conferir é muito melhor. Vou repetir. Confiar é bom, conferir é bom, buscar lá a certeza de que o que você está ouvindo é verdade. Não confia no que eu estou dizendo. Confia aqui, Busque aqui, está escrito. Está escrito. Tão simples assim. O problema muitas vezes é que você, que tem o livro em casa, não use. Talvez a igreja que você é membro não leve você a conhecer a palavra. Você apenas acredita naquilo que você ouve. Não corra nesse engano. Vai buscar na palavra. A palavra deve ser a bússola para mim e para a sua vida.
A palavra é verdadeira. Não tem como fugir. Outra coisa. Vou repetir o que eu falei lá atrás. Busque em Deus o conhecimento da palavra. Pede para Deus te levar na palavra. Pede para Deus colocar alguém no seu caminho. Pede para Deus ser uma ferramenta, que o Espírito Santo de Deus possa te orientar e te usar e te ajudar. Porque esse mundo aqui tem fim, tem prazo de validade. A gente está vendo aí para os quatro cantos, né? É guerra aqui no seu lado, aqui na Venezuela. Não teve guerra, mas invadiu lá, prendeu, morreu gente. Agora lá no Irã. Agora o homem lá dos Estados Unidos diz que vai lá no Irã. Ele vai resolver o problema lá. Percebeu? Isso não é à toa. Isso não é por acaso. Isso não é coincidência. Tá? Uma das bestas do Apocalipse é poder político. Tá? É político. E não tem para onde fugir. Está escrito. Vai mandar no mundo inteiro. Vai mandar e desmandar. E vai juntar com o poder religioso. Vai juntar a fome com a vontade de comer. E aí por qual caminho você vai andar? Caminho largo, caminho estreito. Vai andar nos caminhos de Deus ou vai andar nas orientação do diabo? Eu vou ler mais 2 textos bíblicos para encerrarmos o assunto desta manhã. O primeiro está em Apocalipse, aí, que você deve estar com a sua Bíblia aberta, capítulo 22. Último capítulo. Verso 18, verso 19. Presta bem atenção. Ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia, vou repetir. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Esses flagelos aqui, o capítulo 16, tá? Do mesmo livro. Vou continuar. Verso 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Você e ninguém tem autoridade para acrescentar ou tirar. Tem algumas religiões aí que tirou o 4º mandamento, colocou outro. Tem algumas igrejas por aí que tirou assuntos pertinentes ao Espírito Santo de Deus. Vai prestar conta não é para mim, não. Vai prestar conta para Deus. E estão ensinando as pessoas errado. Estão enganando elas. Mas Deus não vai deixar você continuar no engano. Tá? Em Apocalipse 18, verso 4, Deus diz assim: sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Deus vai fazer um chamado para você. Mas presta atenção. Fica com a mente aberta aí, ó. Usa a inteligência. Vai buscar. E eu vou terminar com a última passagem. 1 João, capítulo 2, verso 4. Está um pouquinho para trás aí, ó, na sua Bíblia. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Eu vou repetir. Isso não são palavras minhas, está escrito aqui, ó. Estou apenas transmitindo para você, para que você não seja enganado. Tá? Se alguém for falar do Evangelho para você a partir de hoje, e negar o sábado, fuja. Fuja, porque a palavra diz assim, ó, vou repetir. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito. Tá? Vamos ver se a minha mente vai me ajudar aqui. Eu quero ver se eu vou achar o texto aqui. Vamos ver. E aí eu encerro.
Achei. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus diz assim, está escrito. Ele começa assim, ó. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que você busque, porque você vai encontrar. Você vai bater e a porta vai abrir. O Senhor sempre vai te ouvir. Que Deus te abençoe, a mim, a você e toda a sua família. É o meu desejo, minha oração hoje e sempre. Amém.